Dentro da contabilidade, existem diversos tipos de ativos financeiros, estes que apresentam características e modus operantes variados. Hoje, nosso grupo resolveu falar um pouco sobre o mercado que se popularizou na atualidade, junto da evolução tecnológica que acompanhou a virada do século XX para o século XXI, que são as criptomoedas. Em contraste com isso, o nosso grupo também vai relatar sobre as coleções valiosas, que ao contrário do surgimento das criptomoedas, estão dentro do cotidiano há eras e que até o presente momento continuam tendo um alto valor agregado. Porém, antes de voltar para o passado, falaremos um pouco sobre algo mais atual e que você também já deve estar familiarizado. Este é o mercado das criptomoedas. A criptomoeda se refere a qualquer forma de moeda que existe digital ou virtualmente e usa a criptografia para garantir a realização de transações. As criptomoedas não têm autoridade central de emissão ou regulação. Ao invés disso, elas usam um sistema descentralizado para registrar transações e emitir novas unidades. Ou seja, a criptomoeda não depende de nenhum banco para verificar e confirmar alguma transação. É um sistema ponto a ponto que permite qualquer pessoa enviar e receber pagamentos de qualquer lugar em que ela esteja. Em vez do dinheiro físico transportado e trocado no mundo real, os pagamentos em criptomoeda existem unicamente como valores digitais em um banco de dados online que vai documentando essas transações. A criptomoeda tem esse nome, já que usa o recurso da criptografia para verificar as transações. Isso significa que uma codificação avançada está envolvida no armazenamento e na transmissão desses dados. O objetivo com esse método é oferecer segurança e uma maior proteção. Como uma criptomoeda funciona? As criptomoedas são executadas em um livro público, que é distribuído, chamado de blockchain, um registro de todas as transações atualizadas e mantidas pelos detentores das moedas. Unidades de criptomoedas são criadas por meio de um processo chamado de mineração, que envolve o uso da potência da computação para resolver problemas matemáticos que são bem complexos e que geram essas moedas. Os usuários também podem comprar algumas moedas com as corretoras, depois armazená-las e gastá-las usando algumas carteiras criptográficas. Se você possui criptomoeda, não possui nada físico, mas uma chave que permite mover um registro ou uma unidade de medida de uma pessoa para outra, sem ter a necessidade de um terceiro confiável. Embora o Bitcoin exista desde 2009, criptomoedas e aplicativos de tecnologia blockchain ainda estão no começo em termos financeiros, mas usos são esperados no futuro, incluindo transações com títulos, ações e outros ativos financeiros que poderiam eventualmente ser negociados usando a tecnologia. Alguns exemplos de criptomoedas. Há milhares de criptomoedas no mundo. Entre as mais conhecidas estão o Bitcoin, que foi fundado em 2009, que foi a primeira criptomoeda e continua a ser a mais negociada. A moeda foi desenvolvida por Satoshi Nakamoto, que acredita-se ser um pseudônimo para um indivíduo ou um grupo de pessoas cuja identidade exata permanece desconhecida. Ethereum. Desenvolvido em 2015, o Ethereum é uma plataforma blockchain com sua própria criptomoeda, chamada Ether ou Ethereum. Depois do Bitcoin, essa é a criptomoeda mais popular. Litecoin. Essa moeda é semelhante ao Bitcoin, mas tem evoluído mais rapidamente para desenvolver inovações, incluindo pagamentos e processos mais rápidos para permitir mais transações. Infelizmente, o crime relacionado a criptomoedas está aumentando. Esses golpes podem aparecer em formas de sites fraudulentos que apresentam depoimentos falsos e jargões sobre criptomoeda, prometendo retornos maciços e garantidos desde que você continue investindo. Os criminosos de criptomoedas também promovem oportunidades falsas de investimento em moedas digitais e criam a ilusão de grandes retornos, pagando os primeiros investidores com dinheiro de novos investidores. Os fraudadores também podem se passar por negociadores legítimos de moedas virtuais ou criar transações falsas para ludibriar as pessoas e lhes dar dinheiro. Mas afinal, a criptomoeda é segura? Geralmente, as criptomoedas são criadas usando a tecnologia blockchain. O blockchain refere-se à forma como as transações são registradas em blocos e identificadas com o carimbo de data e hora. É um processo bastante técnico e complexo, mas o resultado é um livro contábil digital de transações em criptomoeda difícil de ser adulterado. Além disso, as transações exigem um processo de autenticação de 2 fatores. Por exemplo, pode ser solicitado que você informe um nome de usuário e uma senha para iniciar qualquer tipo de transação. Em seguida, talvez seja necessário digitar um código de autenticação enviado por SMS para o seu celular pessoal. Embora
embora existam medidas de segurança implementadas, isso não significa que as criptomoedas não podem ser hackeadas. Várias violações de alto valor custaram caro a startups de criptomoedas. Ao contrário das moedas administradas por nações, o valor das moedas virtuais é impulsionado inteiramente pela oferta e pela demanda. Isso pode criar várias oscilações radicais que podem produzir ganhos ou perdas astronômicas para investidores. E os investimentos em criptomoedas estão sujeitos a uma proteção muito menos regulatória do que os produtos financeiros tradicionais, como as ações, os títulos e os fundos de participação. Coleções valiosas, o que são? Quando falamos nessas coleções, estamos falando de itens raros e únicos que carregam muito valor. Podem ser obras de arte, carros clássicos, joias, enfim, tudo aquilo que é escasso e muito desejado. O preço desses itens costuma ser definido por 3 fatores: a sua raridade, a história que carrega e, claro, a demanda de quem quer ter esse tipo de produto. Por muito tempo, colecionar ou vender esses itens raros eram coisa de leilões caros, galerias famosas e entre grandes investidores. Porém, com o avanço da era digital, das criptomoedas e do blockchain, surgiu um conceito que mudou tudo: os NFTs. E o que isso significa? Basicamente, o NFT funciona como um certificado digital de autenticidade, um RG, e garante quem é o verdadeiro dono de um item único. Diferente de uma imagem qualquer que você salva na internet, o NFT não pode ser copiado ou falsificado, porque ele é registrado no blockchain. Então qual que é a relação entre coleções valiosas e as criptomoedas? Simples, o blockchain garante autenticidade, o acesso é global, as transações são rápidas e seguras, sem precisar de outros meios. E assim como acontece com obras físicas, NFTs e colecionáveis digitais podem se valorizar com o tempo. Para você ter ideia, em 2021, uma obra digital chamada Os Primeiros 5.000 Dias, do artista Beeple, foi vendida por incríveis 69 milhões de dólares. Isso só foi possível porque o NFT dessa obra estava registrado no blockchain, garantindo autenticidade e exclusividade. Ou seja, milhões de pessoas podiam ver a imagem online, mas só uma pessoa era a dona de fato. No fim das contas, as criptomoedas, o blockchain estão mudando a forma como colecionamos e investimos nesses itens valiosos. O que antes era restrito a poucos, agora está acessível a milhões de pessoas no mundo todo. Obras de arte, músicas, itens raros, tudo isso pode ser comercializado de forma digital, segura e transparente. O futuro dos colecionáveis já começou e ele é digital.